Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Eu sei que você já ouviu, eu mesmo já preguei aqui várias vezes. Mas o contexto aqui aponta para um processo de transição. Moisés está morto, era o líder levantado por Deus para conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã. E exatamente nesse capítulo 1, Moisés morto, Josué lamentando a morte do seu amigo, do seu mentor, do seu pastor, do seu líder, do seu pai na fé, daquele que acompanhava ele, orientava ele, instruía ele, aquele que capacitou, que orientou, aquele que foi muito usado por Deus para ministrar o coração de Josué. Josué cabisbaixo, lamentando, triste com a situação, pela partida do seu amigo, do seu pai na fé, do seu mentor. Mas aí Deus, como tinha ministrado ao coração de Josué, por meio de Moisés, volta a ministrar ao coração de Josué e diz para ele: levanta, porque é você, meu filho, que vai dar continuidade a esta missão. Eu fiz uma promessa para meu povo e eu vou cumprir, e é você que vai encabeçar o meu povo. Será este líder que eu vou usar para conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã. Bom, não foi nada fácil os desafios pelos quais Josué enfrentou para chegar onde ele chegou, em assumir a responsabilidade de liderar, conduzir o povo de Israel até o seu destino, até a promessa. E é interessante, queridos, que esse texto que iremos nos debruçar, ele nos ensina grandes lições. Primeiro, que exige de nós uma fé obediente. Exige de nós também uma perseverança e uma total dependência de Deus. É exatamente isso que nas entrelinhas a gente vai extrair como verdade para a nossa vida. Queria ler com você o texto do verso 1 ao verso 9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que é pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Verso 9, toda a igreja, por gentileza. O tema para fixar no meio do seu coração é este: temos que passar o Rio Jordão da nossa vida. Você pode repetir? Temos que passar o Rio Jordão da nossa vida. A grande ideia é que para chegar à terra prometida, temos que atravessar o Rio Jordão. Assim como Israel precisou atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, nós também precisamos enfrentar essa jornada para chegar a Canaã celestial. A caminhada cristã, queridos irmãos, não é nada fácil. Nós enfrentamos lutas, desertos, batalhas, renúncias, desafios espirituais pelos quais nós passamos e cravamos nessa jornada da maratona da vida cristã. O Jordão representava, queridos irmãos, o limite entre o passado e a promessa. O passado e a promessa que Deus estabeleceu para seu povo. Entre a escravidão vivida e no deserto. Ou seja, também a ideia do cumprimento daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. É interessante que o Senhor, querido, não nos chamou para estacionarmos às margens do rio, mas o Senhor nos chamou para avançarmos em fé. A fé pautada no seu Filho amado Jesus Cristo, na sua verdade, para atravessar os rios da vida, mesmo enfrentando os desafios, mas o nosso compromisso é com Deus, com a sua palavra, com a sua verdade. E juntos, enquanto família, precisamos continuar a jornada da vida, para atravessarmos o rio e chegarmos então ao ponto ápice da nossa jornada, que é a Canaã celestial, para a glória de Deus Pai. Bom, lógico que vamos enfrentar gigantes, lógico que vamos enfrentar oposições espirituais, lógico que vai ter lágrimas, provações, tempestades. Infelizmente vamos passar por isso, teremos aflições, mas o próprio Senhor Jesus, que nos prometeu que iria voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, esse mesmo nos prometeu que estaríamos com Ele na eternidade, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio trazendo o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Esse mesmo Senhor está conosco e nos levará a adentrar a terra de Canaã celestial, para o louvor da tua glória. Independente, o céu é a nossa Canaã celestial, a nossa Canaã eterna. E nenhum Jordão, queridos irmãos, vai poder nos impedir de fato nos apoderar, nos apossar deste lugar celestial preparado para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Bom, primeira verdade que eu quero ver com vocês aqui, queridos irmãos, está no verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. A minha tradução, a ARA, Almeida Revista Atualizada, diz que Josué era servidor de Moisés. Na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, que é do nosso irmão Fidelis, diz ajudante. Na tradução NVI, que é a tradução que alguns irmãos usam, diz auxiliar. Mas eu quero ficar com a tradução corrigida,
que diz servo de Moisés. E a primeira verdade aqui, queridos, é que temos que servir, sermos servos de excelência. Você pode olhar para o seu irmão, para a sua irmã e falar assim: olha, você precisa ser um servo de excelência. Você precisa ser uma serva de excelência. Queridos, nós, ao olhar para esse texto, vimos um jovem servindo a Moisés, um jovem servindo a sua comunidade, um jovem servindo ao povo de Deus, um jovem servindo a Deus, um jovem comprometido em servir. E me chama a atenção que o próprio líder, Moisés, o seu mentor, também era servo. O próprio Deus deixa claro que ele o servia. A palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. E aqui está um exemplo disso. Moisés, servo do Deus Altíssimo, assim como Josué, servindo a Moisés, que serve a Deus. Olha que coisa maravilhosa que temos aqui, queridos irmãos. Uma vida transformada, transformando outra. Um exemplo impactando outra vida no serviço. É isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos ser servos de excelência, servir com excelência para a glória de Deus. Nós vimos isso por meio da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, estudando um domingo desse, Marcos capítulo 10, verso 45, quando o Senhor Jesus nos deixa o exemplo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é interessante que domingo passado nós trabalhamos Filipenses capítulo 2, e no verso 7, o próprio Senhor Jesus, e Paulo usa a ele para levar a consciência dos seus leitores que nós devemos ter o mesmo sentimento, ou no original, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Diz o verso 7 que ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. No verso 8 diz que a si mesmo se humilhou, e o serviço dele foi tão de excelência, irmã Liette, que ele serviu em obediência até a morte, e morte de cruz. Está aqui o exemplo ápice, o exemplo de servir e servir com excelência, e ele serviu para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, precisamos nos voltar e olhar para as Sagradas Escrituras. Precisamos olhar para o exemplo ápice para nossas vidas, que é Cristo Jesus. Sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Queridos irmãos, precisamos servir melhor a nossa família. Precisamos servir melhor o nosso cônjuge. Precisamos servir melhor os nossos filhos. Precisamos servir melhor os nossos pais. Precisamos servir melhor os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Queridos, precisamos ir além no nosso serviço, servir com excelência, ter esse olhar cuidadoso, zeloso, esse olhar prestativo em acolher a necessidade do outro, em perceber a limitação do outro, em enxergar que o outro precisa, assim como eu também preciso. O outro precisa. Eu não posso voltar para mim, mas eu preciso me voltar para o outro e servir. Você foi salvo para isto, salvo para servir a Deus, servindo ao outro, servindo a seus irmãos, servindo a igreja do Senhor Jesus. Olha, o próprio Senhor Jesus deixou claro isso, e João registrou, capítulo 8, verso 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Precisamos servir a ponto de fazer tudo para agradar ao Senhor.
para glorificar o seu santo nome. E nós vimos também, recentemente, e falamos sobre isso, a oração de Jesus no Getsêmani. Por 3 vezes ele apresentou a sua dor. Pai, se possível, aparta de mim este cálice, porque ele viu a ira do Pai sobre ele por causa do nosso pecado que estava passando por ele. Ele estava levando o nosso pecado sobre ele, e com isso a ira de Deus viria sobre ele. Mas ele conclui os 3 momentos que ele orou: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Meus queridos irmãos, essa deve ser a minha, a sua oração, essa deve ser a minha, a sua atitude. Pai, está doendo, estou cansado, eu estou exausto, estou sucumbindo por causa disto e daquilo outro que eu tenho enfrentado no meu casamento, em casa, com a minha família, com os meus filhos. Mas todavia seja feita a tua vontade. Eu nasci para te adorar, eu nasci para te exaltar, eu nasci para fazer aquilo que lhe apraz, que lhe alegra, para alegrar o teu coração, e eu nasci para te servir. Senhor, eu nasci para te servir. Precisamos ter a mentalidade de servo. Está aí um dos maiores títulos que nós temos: servo de Deus, servo de Cristo. Queridos irmãos, isso precisa estar enraizado na nossa mente, isso precisa estar afundado de forma profunda, me perdoe a redundância, em nossos corações, porque a gente não pode passar desapercebido de que nós somos. Quem você é? Quem você é? Você é servo. Você nasceu para servir. E o seu serviço é um culto prestado a Deus. Não podemos ser servos inúteis. O próprio Senhor Jesus deixa isso claro em Lucas, registra no capítulo 17, versos 7 a 10. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, e lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e senta-se à mesa? Na verdade, não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, pois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fazemos o que devíamos fazer. Na versão NVI diz: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E aí, quem você é? Porque fazer aquilo que é dever nosso fazer, sei, talvez seja fácil. Mesmo assim, a gente vai olhar para esse texto, a fala do Senhor Jesus, e Ele vai dizer: você é um servo inútil. Porque você só faz o que é para ser feito, o que é estabelecido, o que é posto na sua mão. Mas você não consegue ir além. É o que o Senhor está mostrando. O Senhor Jesus está mostrando que fazer apenas o básico, o esperado ou o obrigado não é sinal de excelência no reino. O servo inútil é aquele que se limita ao dever, que nunca avança em entrega, zelo e disposição, disponibilidade em servir a Deus. Esse é o servo inútil, que sempre se limita nas suas obrigações, que sempre busca meios, formas. Não, queridos irmãos, o reino cresce através de servos que vão além do mínimo. Se todo mundo fizesse o máximo aqui,
Como seria diferente, não só na Sinai, em qualquer outra igreja, se a gente fosse além do mínimo, que permanecessem fiéis, mesmo quando cansados, que servissem sem medir esforços, e que não apenas fizesse o necessário, mas oferecesse o melhor para o Senhor Jesus. Hoje eu mandei uma mensagem, preocupado, como já fiz isso muito nesses longos tempo que eu estou aqui na Sinai, 11 anos, algumas pessoas, e eu mandei uma mensagem hoje, falei assim: olha, se você não se ajudar, ninguém vai poder te ajudar. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Quando nós nos limitamos em fazer aquilo que é para ser feito, Deus não faz, Deus não se move, porque Deus, Ele faz o possível, mas o possível Ele deixa também na nossa responsabilidade. A livre agência, nós temos responsabilidade diante de Deus, por isso que nós não temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio, e Ele nos responsabiliza pela nossa vida aqui na terra. Por isso que eu preciso fazer, e não cruzar os meus braços, não, porque eu sirvo a um Deus do impossível. Deus faz o impossível, é verdade, só Ele, mais ninguém. Mas por isso eu não posso cruzar os meus braços aguardando o agir de Deus para o impossível. Eu preciso colocar a mão no arado. Jesus fala para mim e para você: nós servos precisamos colocar a mão no arado e produzir. Paulo usa 3 metáforas que veio agora ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus me lembrou. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, ele diz, verso 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, verso 4, em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Verso 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo usa 3 metáforas aqui para mostrar que a gente precisa exercer, cumprir o nosso papel e fazer isso com excelência enquanto servos para a glória de Deus. O que a gente não pode fazer é ficar sempre no mínimo, naquilo que é dever, naquilo que é obrigação para nós. E aí, não podemos ser servos inúteis. Josué foi um servo de excelência, serviu a Moisés com excelência, e agora Deus o alistou para uma responsabilidade imensurável, para o louvor da sua glória. Queridos, Deus procura pessoas que não carregam apenas um senso de responsabilidade no coração. Deus procura pessoas que não apenas carregam um senso de responsabilidade no coração, mas, olha só, que tem paixão, que tem disposição e que tem amor pela obra. Tem que fazer com amor, tem que fazer com zelo, com dedicação, com disposição para servir com todo entusiasmo e alegria. Os olhos têm que brilhar, tem que ter alegria em servir ao Senhor, em servir ao próximo, em fazer de coração, em ser uma bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta, dos nossos irmãos, da igreja do Senhor Jesus. Pedro diz, no capítulo 4, verso 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros. John Stott diz: a essência da grandeza cristã não está em dominar, mas está em servir. A essência da vida cristã está em servir.
quando você desce para servir, é algo incrível. E é dessa forma que nós devemos viver. Servir para a glória de Deus. Por isso, para ser servo de excelência, é necessário viver constantemente para a glória de Deus, para o seu inteiro agrado. O Senhor Jesus nos deixou esse exemplo para viver em total servidão e obediência ao Pai, buscando em tudo agradar o seu coração. Quer ser um servo de excelência? Quer ser uma serva de excelência? Sirva de todo o seu coração. Sirva de todo o seu coração para a glória de Deus Pai. A segunda verdade é o tema da nossa mensagem. Josué, servo de Moisés, servo de Deus, recebeu uma missão. E o verso 2 é claro: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A segunda verdade é necessário passar o Jordão. É necessário passar o Jordão. O Rio Jordão, ele representa esse processo de transição entre o deserto e a promessa. Lógico, para Israel pisar na terra prometida, era necessário se levantar, confiar e atravessar. Deus fala para o seu servo: o meu servo Moisés é morto. Disponha-te. Na versão corrigida diz: levanta-te. Perceba que a posição de Josué, por estar vivendo um momento de luto, é uma posição desconfortável. Irmãos aqui, recentemente, passaram por isso, ainda estão vivendo o luto. É uma posição desconfortável. Ele está cabisbaixo, está triste, está desanimado. Mas Deus diz para ele: levanta. É você que vai liderar este povo. É necessário passar pelo Rio Jordão. E é interessante que Deus havia prometido essa terra. Deus prometeu ao seu povo, desde Abraão. E agora está levantando Josué para cumprir essa palavra, para cumprir essa promessa. E ele vem dizendo isso no texto, né, nos versos. Verso 2, eu dou aos filhos de Israel. No verso 3, vou-lo tenho dado. Eu prometi. No verso 4, será vosso limite. No verso 6 ele diz mais: foi um juramento sobre juramento. Ele diz: prometi. E em Deuteronômio também a gente vai encontrar, no capítulo 31, Deus também falando ao seu povo e a Josué. Deus fala ao seu povo por meio de Moisés, do verso 1 ao verso 6. Já no verso 7, verso 8, Deus diz para Josué de maneira específica por meio de Moisés. E Deus promete, fala aquilo que ele disse a Abraão, confirma com Moisés, ao seu povo, a Josué. E aqui no capítulo 1 de Josué, ele reforça a sua palavra. Queridos, Deus prometeu, mas o povo precisava responder com fé e obediência. Deus nos prometeu o céu, o paraíso, a vida eterna, mas nós precisamos responder com fé e obediência. Se submeter à sua palavra, à sua voz, à sua verdade, confiar naquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. O que é que a gente aprende aqui, diante dessa lição? Do que Ele fala para Josué, do que Ele traz como verdade para Josué tomar iniciativa. Que existem promessas que Deus só vai permitir a gente experimentar se a gente estiver em obediência,
se a gente exercer a nossa fé nele, nós só vamos alcançar as promessas de Deus aqui na terra, se a gente tiver em fé, em obediência a ele. Enquanto a gente tiver com o coração avesso à sua vontade, longe daquilo que ele estabeleceu para nós, nós não vamos entrar estabelecidos naquilo que ele já estabeleceu para nós, as suas promessas aqui na terra. Lógico que muito melhor é na eternidade, mas enquanto isso não chega, precisamos continuar nossa jornada. Estamos na jornada, nessa maratona, e a gente precisa continuar. Temos que atravessar o Jordão. Muitos querem viver os planos de Deus, mas não querem enfrentar os desafios dos processos. Querem as bênçãos, mas não querem enfrentar os desafios das bênçãos, o processo. Querem receber logo, querem alcançar logo, querem tomar posse da terra. Queridos, Deus nunca prometeu ausência de guerra, de luta, de conflitos internos e externos, gigantes, oposição. Mas o que ele prometeu foi a sua presença. E nós sabemos que lá atrás Josué foi escolhido junto com mais 11 homens para espiar a terra prometida. E é interessante, lá em Números capítulo 13, no verso de número 27 ao 29, a gente vai encontrar esse relato. Diz assim, o verso 27: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde emana leite e mel. E aqui foram os 10. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do rio. Aí vamos dar um salto agora para o verso 31. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esses homens trouxeram um relatório pesadíssimo, mostrando a realidade, mostrando a guerra, o conflito, os percalços, os gigantes, tudo que eles iriam enfrentar, e eles estavam desanimados. Mas é interessante também que no verso de número 33, onde nós também vimos, de forma tão especial, o próprio Caleb deixando claro, dizendo a Moisés: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Assim como Caleb, Josué também estava enraizado na palavra de Deus, na promessa de Deus, crendo, confiante, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tudo que eles iriam enfrentar, mas eles estavam ali confiantes: não, vamos vencer, a terra é nossa, Deus nos deu essa terra, e Ele vai adiante de nós, Ele vai conosco, Ele vai nos guiar, nos conduzir.
queridos, nós sabemos que nós iremos enfrentar os desafios. Por isso que a todo momento encontramos um Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus levando a consciência dos seus discípulos que nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar. Mateus capítulo 24, no verso 13: aquele que perseverar até o final será salvo. Nós enfrentaremos o desafio, porém precisamos perseverar, porque o final será a vida eterna. Estaremos lá no paraíso, na nova Canaã celestial. William Vesber, ele diz o seguinte: a fé não é confiar apesar das evidências. A fé não é confiar apesar das evidências. Eu creio, estou vendo, eu tenho fé que esse vaso está aqui na minha mão, porque eu estou vendo. É apesar das evidências. Mas ele diz, é obedecer apesar das circunstâncias. Apesar de enfrentar os desafios da caminhada, da nossa jornada, da maratona da vida cristã, eu preciso confiar, acreditar piamente no Deus que estabeleceu a promessa para a minha vida. É necessário passar pelo processo para alcançarmos os objetivos de Deus aqui na terra, e na eternidade é necessário passar pelo processo. Pelo processo é necessário. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita, no capítulo 7 de Mateus, ele registra isso, verso 14. Por isso que Jesus falou que nós devemos tomar a nossa cruz, está lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Por isso que o Senhor Jesus falou, e Mateus registra isso no capítulo 10, verso 22, serei odiado de todos por causa do meu nome. Por isso que ele diz, em João 13, 33, no mundo tereis aflições. No Novo Testamento, essa travessia continua sendo exigida para cada um de nós. A porta estreita, a cruz. O mundo continua nos odiando, porque pertencemos a Cristo. Mas é necessário perseverar, continuar até o fim, para a glória de Deus. Tem que passar o Jordão da vida. Uma outra verdade que encontramos aqui está no verso 6, 7 e 9. Deus diz para Josué: não temas, seja forte e corajoso. No verso 6 ele deixa claro: é tu, é você que vai fazer esse povo herdar a terra, que sobre juramento prometia dar aos seus pais. É você. Lá no capítulo 31, no verso 3, Deus diz para seu povo, porque o que ele vai fazer com Josué? Ele vai repetir, reafirmar aquilo que ele disse lá para Moisés, ao seu povo, por meio de Moisés a seu povo. Confia naquilo que o Senhor falou. Confia. Ele diz: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. E aí Josué recebe essa palavra de ânimo e encorajamento. Josué passará adiante de ti. É Ele que vai liderar, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai estar com vocês. Como o Senhor tem dito, como o Senhor tem dito. Não temas. Por meio de Moisés, Deus confirma o coração de Josué. E mais uma vez o próprio Deus agora diretamente falando com Josué. No verso 5 ele deixa claro: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não vou te deixar nem te desamparar. Precisamos realmente ser fortes e corajosos nessa jornada, queridos. Eu sei que o casamento é desafiador para nós. Estamos casados com uma pessoa diferente da gente, com uma pessoa que pensa diferente da gente, com uma pessoa que tem gostos diferentes do nosso, que tem estilo diferente do nosso.
Eu peguei uma empreitada com Jaque no início do casamento. Eu gostava muito de usar paletó com gravata, ia todo arrumadinho assim para a igreja, eu gostava de ir. E me arrumei todo para ir para uma virada, um culto de virada na Lindinópolis. A gente tinha uma motinha, a gente comprou uma motinha antes no início do casamento, para deslocar a gente. Foi a primeira nossa. Gente, essa mulher ficou brava porque ela não gostava de me ver com paletó. E eu amava, essa mulher ficou tão brava, tão irritada. Eu falei, sangue de Cristo é poder. Que nós passamos a virada do ano em cima da moto, ali no Pontal, na Lomanto Júnior. Porque tínhamos gostos diferentes. Foi difícil para ela entender. Foi difícil para mim entender. Existem os desafios que nós enfrentamos no casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais. São coisas pequenas que mexem com a gente, que fustigam a gente, que provocam a gente, que tira a gente do sério. Hoje eu preciso chamar, reunir a família, eu preciso ir para a igreja, pelo menos o dia do meu trabalho, eu quero ir em paz, sem nenhuma alteração. Em nome de Jesus, eu quero ir em paz, eu vou pregar o Evangelho. É meu ambiente de trabalho, imagine chegar aqui com a mente atribulada. Às vezes não sai nada. Mas são os desafios da família que a gente enfrenta. Não é só uma questão biológica, não é só uma questão de personalidade, não é só uma questão comportamental, mas é uma questão espiritual que nós enfrentamos. Tudo para nos paralisar, nos entristecer, nos fazer recuar, nos fazer jogar a toalha, chutar o balde, desfazer a tenda e falar assim, olha, vai plantar batata. Às vezes é difícil para mim, às vezes é difícil para você, eu sei, mas não temas. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajosa, continue perseverante, continue acreditando, continue confiando. Aquele que nos fez a promessa fiel. Agora nós precisamos descer a casa do oleiro para sermos aperfeiçoados, ter intimidade com Deus. Quando você está bem com Deus, você vai bem com o outro. Quando você tem profundidade no relacionamento com Deus, você consegue ser alguém melhor dentro de casa, no seu casamento, com seus pais, com seus filhos, no seu trabalho, na igreja. Você consegue. Vai ser provocado, vai ser fustigado, mas você vai ser orientado e instruído, porque você está sensível à voz de Deus, à voz do Espírito. E é necessário você descer para ter profundidade no relacionamento com Deus, para quando o céu se abrir, você entender a direção e a condução do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Foi isso que o Josué fez. Imagine se ele ficasse com mimimi. Vou não, pai morreu, eu estou triste, não vou não. Meu filho, você tem que trabalhar, você tem que liderar o meu povo, você tem que estar firme na caminhada. Vou não, estou cansado, esse povo é chato, esse povo é complicado, esse povo é rebelde, esse povo aprontou com o meu servo, ou com o meu senhor, com o meu mestre, com o meu discípulo, com o meu pastor Moisés. Esse povo é cabeça dura. Levanta-te. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Está na hora de a gente sair deste lugar. Esse lugar que é satisfatório. Esse lugar que é prazeroso. Esse lugar que a gente olha mais para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para nós mesmos, para a nossa família, para aquilo que está à nossa volta, que é de fato para a eternidade, para o reino de Deus, para o Senhor Jesus. Queridos, é necessário não temer e avançar como homens e mulheres de Deus, famílias, para conquistar a terra prometida. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso.
E ser forte e corajoso é avançar mesmo quando o medo tenta paralisar a alma. A vitória deste jovem não estava em sua capacidade, mas de confiar em Deus, o Deus que deixou claro para ele: eu vou adiante de você, eu vou adiante de você. Verso 8: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. E por fim, o sucesso da jornada não está em mim e nem em você, na nossa força, na nossa capacidade, nas nossas habilidades, nos nossos dons, no seu poder aquisitivo, na sua família. Tem gente que vive parecendo que Deus não existe, né? Eu tenho saúde, eu faço o que eu quero, o que der na teia eu vou e faço. Se eu quiser ir eu vou, se eu não quiser eu não vou. Se eu quiser aceitar eu aceito, se eu não quiser aceitar eu aceito. Tem gente que vive como se Deus não existe. Alguém já disse por aí que pior do que o ateu é aquele que crê e vive como se Deus não existisse. Forte, mas é verdade. O sucesso da nossa jornada, da jornada da nossa vida, está em meditar, em viver e pregar a palavra de Deus. Fundamentar a minha e a sua vida na sua verdade. Confiar, calcar os nossos pés, alicerçar a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. A palavra, o verbo que se fez carne, o Logos de Deus. Foi exatamente isso que o Senhor falou para Josué. Josué, meu filho, verso 8: é necessário você meditar de dia e de noite. Tem que meditar na minha palavra, tem que esmiuçar a minha palavra, tem que se debruçar na minha palavra, tem que buscar a minha palavra. O problema é que a gente está buscando coisas superficiais. Como assim, pastor? A gente lê um texto bíblico, se dá por satisfeito naquele texto bíblico. Já fiz meu devocional, lê somente um verso, já fiz meu devocional, agora estou bem, já fiz a minha parte, agora eu vou para a minha vida diária. Tem gente que posta: fiz meu devocional. Tem gente que fala: fiz meu devocional. Mas aquela coisa rasa, fez por uma obrigação, não por amor. Fez de qualquer jeito, porque precisa fazer, porque é um dever. Mas, queridos irmãos, não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Porque sobre a minha e as suas mãos está o poder de Deus. Se a gente lesse essa verdade, estudasse essa verdade, esmiuçasse essa verdade, como deveria ser, de fato, a nossa vida seria outra, a minha, a sua vida seria outra. Porque aqui está o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E nós precisamos mergulhar nessa verdade, precisamos nos debruçar nessa verdade. O sucesso da caminhada do povo de Deus nunca esteve baseado em força humana, em estratégias militares ou em capacidade pessoal. Não, irmãos, mas é em Cristo, é na sua verdade, é em Deus. Josué deixa claro neste livro, lógico que o Senhor que deixou claro para ele, que a verdadeira prosperidade espiritual nasce na relação com a palavra de Deus. A prosperidade, ser bem sucedido, ser bem na jornada da maratona da vida, nasce na relação com a palavra, com o Deus da palavra. Tem que ter profundidade,
tem que esmiuçar essa verdade. Invista tempo, separe tempo, faça questão da palavra, ame a palavra, ore por isso. Senhor, eu quero amar a tua palavra. Nós batistas somos conhecidos como homens bíblias, e a gente precisa amar mais a palavra de Deus, fundamentar mais a nossa vida na palavra de Deus, e não no que estamos ouvindo por aí, que estão pregando por aí, o que estão dizendo por aí. Estamos dando mais ênfase naquilo que circula nas redes sociais do que na palavra de Deus, na verdade de Deus. É tantos falsos profetas que às vezes, como o próprio Senhor Jesus falou, engana muitos e leva muitos à ruína. Antes de conquistar a cidade, ou as cidades, Deus deixou claro para Josué: você precisa guardar a minha palavra no coração. Guardar a palavra no coração. Antes de vencer os inimigos externos, você precisa permanecer firme, inalterável na lei do Senhor. É isso que o Senhor está trazendo para Josué. Meditar. Fala de observar, refletir, alimentar a alma continuamente com a verdade divina. A palavra, queridos irmãos, não pode estar simplesmente como informação na nossa mente, mas ela precisa ser direção para a minha e para a sua vida. Não é somente estar aqui e não haver, de fato, a obediência, a sujeição a esta verdade. É necessário que ela exerça o papel dela de direcionar a nossa vida. O sucesso da jornada não estava em possuir a terra, mas em permanecer fiel ao Deus da terra, a sua palavra, a sua verdade. O princípio para nossas vidas aqui, irmãos, que o sucesso da jornada da vida cristã não está em possuir a terra, mas em ser fiel ao Senhor da terra, a sua palavra. Porque é isso que o Senhor quer e requer de nós, que a gente possa ter esse contato direto com a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Medita, Josué, medita para ser bem sucedido na sua jornada. Uma outra verdade, além de meditar, ele precisava também aplicar essa verdade. É de suma importância que você aplique essa verdade, que você viva essa verdade. Não seja somente ouvintes, como diz Tiago, mas você precisa ser praticante dessa verdade. Gente, está aqui o maior desafio para mim e para você: praticar essa verdade, colocar em prática. Se a gente praticar essa verdade, o nosso casamento vai ser outro. Se a gente praticar essa verdade, a nossa relação com os nossos pais vai ser outra. Se a gente praticar essa verdade, a nossa relação com os nossos filhos vai ser outra. A gente vai entender o nosso papel, a gente vai entender o nosso limite, a gente vai entender quem somos, a gente vai entender as nossas fraquezas, as nossas limitações. A gente vai entender, queridos, e compreender o outro, perceber o outro, notar o outro, que também, assim como eu sou pecador, também o outro é, que ele está sujeito a errar, que ela está sujeita a falhar. Mas se essa verdade está no meu coração, centrada na minha vida, e em obediência eu busco a viver essa verdade, quem está à minha volta será impactado, será abençoado, será transformado. Eu sei que não é fácil, porque somos fustigados, provocados a todo instante para fazer o contrário daquilo que é a vontade de Deus, o que Ele estabelece na sua palavra. Mas é necessário ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, buscar a Ele a todo instante, consagrar as nossas vidas, jejuar, dizer não para o pecado, abrir mão daquilo que sabota a nossa mente para fazermos o contrário à vontade de Deus. Gente, como nós estamos sendo influenciados.
como nós estamos sendo influenciados e as coisas são sorrateiras, vai chegando de leve, aos poucos. Quando a gente vai ver, a gente já está fazendo, a gente já está realizando, a gente já está envolvido. E para sair dá trabalho. Para sair a gente começa agora a usar desculpa, que nada a ver, é bobagem. Larga de ser religioso, larga de ser radical. A gente começa agora a criar agora as barreiras, o mecanismo de defesa para dizer que aquilo que eu estou fazendo é certo, é certo, é bacana, é legal. Porque a minha carne está fraca, eu estou já envolvido nessa situação, não consigo sair e agora eu vou usar o mecanismo de defesa que todo mundo usa. Nada a ver, bobagem, larga de ser radical, religioso, religiosa, mas porque a gente vai dando concessões à carne e ela vai ficando forte. E aí, em vez de o espírito estar forte e assumir o seu papel, assumir o seu lugar na nossa vida pleno, porque é isso que o Senhor quer e espera de nós, que sejamos plenos do seu Espírito. É mandamento, sejam cheios do Espírito. É o Espírito que vai nos ensinar a palavra, é o Espírito que vai nos lembrar a palavra, é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar na palavra. Quando a gente não está bem, bobagem, que nada, só uma vez, ninguém está vendo. A gente não se preocupa com mais nada, irmãos, a não ser com a gente mesmo, a não ser com o nosso próprio umbigo. A velha vida toma o lugar, vem o egoísmo, a prepotência, a arrogância. Aí a gente perde a oportunidade de expressar como o nosso irmão Fidelis sempre gosta de se expressar. Eu sou humilde, né, Fidelis? Por quê? Porque a gente não consegue fazer como o nosso irmão Fidelis brincando com a gente fala. Porque a carne está forte. A palavra não está mais dominando a gente. A palavra não está mais no centro da nossa vida. E a gente começa agora a criar, estabelecer princípios para a nossa vida, ideologias para a nossa vida. E agora a gente abraça aquela ideologia e diz: essa aqui é que eu quero. Gostei, bacana, legal. Agora eu vou ser assim. E quem quiser que se vire, porque eu vou viver dessa forma. Mesmo vindo para a igreja, mesmo sendo batizado, mesmo confessando a fé em Jesus Cristo, mesmo se vestindo como crente, falando como crente, não sei se a ideologia vai deixar. Mas, irmãos, estamos perdendo o fio da meada. O Deus desse século, o diabo, o Satanás, tem cegado o entendimento de muitos. Tem desviado muito da palavra. Muita gente desviada dentro da igreja, porque não estuda e não busca aplicar mais a palavra no seu viver diário. Quem dita sou eu, quem fala sou eu. É a minha Bíblia. Eu que escrevi. Quem fala maior aqui sou eu. Cuidado, irmãos. O sucesso da jornada está em aplicar a verdade. Quer ser abençoado no seu casamento, no seu lar, na sua casa? Viva a palavra. Viva a palavra. Deixe Cristo transparecer por meio da sua vida. E por fim, para a gente concluir, o Senhor também deixa claro para Josué. Além de meditar, esmiuçar a palavra, viver a palavra, ele diz: é necessário que você pregue a palavra. Pregue a palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Cada um de nós, crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, recebemos um dom de Deus, pelo menos um, para pregar a palavra, para disseminar essa mensagem, mediante esse dom que Deus lhe deu, essa dádiva que Deus lhe deu. Sem contar que é a missão de todos nós
pregar essa palavra. Ide por todo mundo e fazei discípulo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tanto em Mateus como também em Marcos está escrito. Mateus 28, verso 19. Marcos 16, verso 16. Temos que pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, paramos no tempo, cruzamos os braços, estamos permitindo suavizar o evangelho por aí afora. Usa-se o termo romantizar, e as pessoas estão vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Queridos irmãos, precisamos amar a meditação na palavra, precisamos amar viver a palavra, para termos autoridades para pregar a palavra e dizer: assim diz o Senhor. Precisamos pregar essa verdade, transmitir essa verdade, sem dar aquele arrodeio que às vezes a gente quer dar, para massagear o ego do outro, para, né, aliviar a tensão. E você sabe, né? Eu sou crentão, é esse crente zen, meia boca, né? Aquele crente mais lá, meio cá, tal. Bobagem, a gente faz tudo mesmo. Eu vou para a igreja, vou assim, vou assado, continuo fazendo um monte de coisa ainda, algumas práticas ainda. Queridos irmãos, não, precisamos de fato dizer para que viemos. Para que viemos? Viemos para servir, e servir a este Senhor, pregando a sua mensagem, pregando a sua palavra, vivendo essa verdade para impactar vidas. Ei, precisamos da sua ajuda. Vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Pessoas precisam ouvir essa mensagem, e nós precisamos pregar essa mensagem no culto no lar, no pequeno grupo, na visitação. Você pode pregar o evangelho para pessoas aqui dentro da igreja. Como assim, pastor? Pessoas que estão fracas espiritualmente, estão mornas espiritualmente. Você vê que são relapsos, vem quando quer, vem quando dá, aparece quando dá. E você pode pregar o evangelho para essa pessoa voltar para o caminho correto, em estar alinhada à vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas estão fazendo da igreja um clube, vem quando dá, vem bater o ponto, vem quando está afim, né? Chega aqui, paga o clube com o dízimo, a oferta, e vai embora. Não dou satisfação a ninguém, não quero ninguém mandando na minha vida. Pastor, fique no seu lugarzinho, que não quero o senhor na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Não, queridos irmãos, não podemos viver dessa forma. Somos cristãos, temos um Senhor, somos submissos ao nosso Senhor, e precisamos considerar um ao outro superior a nós mesmos. Tem que ter o respeito, a consideração. Tem que entender que esse lugar é um lugar consagrado ao Senhor, de adoração, de louvor, de reverência, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Precisamos entender que existe um compromisso enquanto membro do corpo de Cristo, e eu preciso assumir esse compromisso de estar interagindo com os meus irmãos para a gente avançar, pregar o evangelho, somar forças e alcançar esse bairro para a glória de Deus. Precisamos avançar e alcançar este bairro para a glória de Deus. E Deus precisa de você, da sua ajuda, do seu apoio, da sua colaboração. Por isso que Ele te salvou. E aqui estamos nós. Queridos, em um mundo cheio de vozes, em um mundo cheio de distrações, de enganos e tantas outras coisas que tenta permear o nosso coração, a nossa mente, somente a palavra de Deus, somente ela é que mantém o nosso coração firme, puro, inabalável, inalterável, e que de forma poderosa recebe a direção correta para conquistarmos a terra de Canaã, a Canaã celestial. É necessário passar pelo Jordão da vida para chegar à terra de Canaã. Baixe sua cabeça, por gentileza.
qual é a luta, qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a dificuldade que você está passando. Não sei se você está atravessando o Jordão ainda, vai atravessar o Jordão, mas é necessário. Entenda uma coisa, você não pode temer. Deus está contigo. Deus está com você. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué. Josué enfrentou os desafios junto com o povo de Deus. Os gigantes, as nações, o Rio Jordão, a muralha de Jericó. Os desafios da jornada. Mas a todo instante, Deus não deixou eles, Deus não desamparou eles. Assim também, temos a mesma palavra do Senhor Jesus para conosco, enquanto promessa: eis que estou convosco todos os dias. Ele está contigo, Ele está conosco. Descanse o seu coração nele, confie. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ministrar o nosso coração. Obrigado, Senhor, por usar o testemunho de Josué para edificar nossas vidas. Tu sabes e conheces as famílias que estão aqui, as vidas que estão aqui, o coração de cada um. Tu sabes da luta, do sofrimento, das questões, ó Pai, pela qual cada um está passando e vivendo no tempo presente. Tu sabes, ó Pai, como está a peregrinação dos Teus filhos, ó Pai, a jornada de cada um deles. Creio que o Senhor falou, ó Pai, mas continua a ministrar, a encorajar, a animar, a levantar, a aquecer esse coração para servir ao Senhor com excelência, para ser um servo fiel, para amar a Tua palavra, estudar, viver e pregar, para confiar mais em Ti. Ó Pai, faz isso, neste lar, nesta família, nesta casa. Usa o Teu servo, usa a Tua serva para abençoar o seu lar, o seu casamento, a sua família, o seu lar, de maneira poderosa para o louvor da Tua glória. Que Teu amor, ó Pai, continue sendo derramado em nossos corações. Que a Tua graça, Senhor Jesus, continue nos envolvendo. E que Teu amor, ó Pai, que Teu Espírito, Pai, continue sendo pleno em nossas vidas. Nos toma, Espírito Santo de Deus, o Teu povo, a Tua igreja, e continua a nos direcionar na Tua verdade, a ministrar os nossos corações e a nos usar de maneira poderosa para anunciar a Tua grandeza. Assim nós oramos e fazemos esta oração. Eu invoco a bênção do Senhor para esta semana, Pai. Seja semana de bênçãos, de milagres, de maravilhas na vida dos meus irmãos. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.